Olá, meus amores. Então, hoje nós vamos estar estudando sobre planejamento e estratégias de ensino infantil. Para tanto, é importante que a gente possa estar refletindo o seguinte, que o planejamento é o ato ou efeito de planejar, serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa com estabelecimento de métodos convenientes e também a questão da planificação. Então, é de fundamental importância que o professor de educação infantil adote o ato de planejar de maneira reflexiva. Assim sendo, vamos então ver o seguinte: planejamento e estratégia de ensino na educação infantil. O planejamento sempre esteve presente no dia a dia, ou seja, as pessoas pensam em planejar o seu dia, em organizar sua rotina, planejar a ação para atingir os objetivos. E na educação deve ocorrer da mesma forma. O planejamento deve ser algo presente na prática do professor. Então, o professor, sobretudo de educação infantil, ele tem que se estar planejando, na verdade, elaborando planejamentos reflexivos, que possa, então, estar vendo a realidade, possibilitando o ensino-aprendizagem mais lúdico, de maneira organizada. Planejar a sua ação docente é antecipar o ensino de maneira organizada e flexível, porque através da questão da flexibilidade, você vai poder estar adaptando a sua ação docente de acordo com as necessidades de aprendizagem das crianças que vão surgindo no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, o planejamento na educação infantil compreende a reflexão acerca do que fazer, como fazer e com o que fazer, considerando ainda quem vai receber a ação, ou seja, significa traçar as ações que serão desenvolvidas e a intencionalidade de todas as atividades. O planejamento se constitui como uma bússola que possui a finalidade de orientar o trabalho do professor na sala de aula. Então, o planejamento sendo elaborado de maneira flexível, de maneira adaptativa, com intencionalidades positivas, que possa fornecer o ensino adequado à educação infantil, às reais necessidades de aprendizagem deste público infantil, ele com certeza estará orientando de forma positiva o trabalho do professor em sala de aula, sobretudo na educação infantil. É importante salientar que o planejamento deve estar atento às diversas situações de aprendizagem. Assim, uma característica marcante é a flexibilidade, a qual permite adequar as ações às necessidades cognitivas dos alunos. Planejar nestas condições é dar sentido às atividades por intenção educativa nos momentos na sala de aula, aquilo que a gente já comentou. O plano ele tem que ser flexível, porque através da flexibilidade que este plano vai permitir, o professor vai permitir também estar adequando a sua ação docente de acordo com as reais necessidades de aprendizagem dos alunos e trabalhando desta forma, o processo educativo renderá resultados positivos. O professor, ao planejar o ensino, antecipa de forma organizada todas as etapas do trabalho escolar, cuidadosamente, identificando os objetivos que pretende atingir, indica os conteúdos que serão desenvolvidos, seleciona os procedimentos que utilizará como estratégias de ação e prevê quais os instrumentos que empregará para avaliar o processo dos alunos, na verdade, o progresso dos alunos. Então, o planejamento ele vai permitir tudo isso de maneira cuidadosamente, aonde o professor vai estar selecionando conteúdos, os procedimentos metodológicos, automaticamente estratégias positivas e também instrumentos adequados para estar avaliando de forma flexível
o progresso dos alunos e automaticamente a aprendizagem dos mesmos. O planejamento não deve ser visto como peça burocrática prevista para encher pastas e gavetas da instituição na ilusão de um trabalho realizado. Deve antes ser o espelho real do processo e produto organicamente construído para ser executado ao longo de um período de trabalho, com o compasso com o que veio anteriormente e o que virá depois. Então, este planejamento é um planejamento que ele não pode ser visto como uma questão burocrática, ele tem que ser visto como uma questão que realmente necessita, ele não pode estar engavetado, ele tem que estar sendo executado de maneira flexível, buscando uma construção de um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, executando um trabalho que seja de fato um trabalho positivo e que irá permitir a adequação, né, deste plano com a realidade do aluno. No que concerne às estratégias de ensino na educação infantil, é importante ressaltar o fato de que algumas instituições valorizam apenas o treino da coordenação motora. Para isso, se utilizam de tarefas repetitivas e descontextualizadas. Porém, se sabe que esse não é um método adequado para o desenvolvimento do cognitivo da criança. E, aos poucos, essa realidade vem sendo modificada. Então, esse método aonde busca a questão de um ensino de maneira repetitiva, descontextualizada, acaba que, por sendo um planejamento colocado nos moldes tradicionais. E não é isso que requer. Mas, ao longo, né, dos tempos, ao longo do processo ensino-aprendizagem, que, sobretudo, hoje se requer, é que esse planejamento seja um planejamento onde busque a questão da capacidade cognitiva do aluno de maneira espontânea, de maneira criativa, que o aluno possa ser ativo. E o planejamento ele tem que seguir esse molde. O planejamento tem que ser feito de maneira interdisciplinar, buscando a participação ativa do alunado, sobretudo da criança, que precisa de um ensino dinâmico para que ela possa aprender de forma significativa. A instituição de educação infantil deve, assim, dispor de diversas atividades, como atividades livres, em que as crianças possam escolher o que querem fazer, desde que seja compatível com o ambiente e materiais disponíveis, e sempre sob o acompanhamento do professor. Nessa fase, a criança tem necessidade de estar em contato com esse tipo de atividades, em que se encaixam as brincadeiras, as pinturas, os desenhos, as músicas, são formas de trabalhar com as crianças. Porém, estas atividades não devem substituir as atividades de finalidades pedagógicas. Então, essas atividades, mesmo que envolvam as brincadeiras, as pinturas, os desenhos, as músicas e outras formas dinâmicas de se trabalhar com a criança, não pode perder o sentido pedagógico. Todas essas atividades, sendo dinâmicas, elas também têm que ter cunho educativo, sobretudo, né, com finalidades pedagógicas adequadas à faixa etária da criança. Passeios, conversas, leituras com as crianças são também ótimas estratégias para se trabalhar. O ideal é utilizar todo o espaço da instituição a favor da aprendizagem, para que se possa desenvolver boas estratégias de ensino. É necessário que haja, por parte dos adultos, uma vontade de experimentar, criar outra forma de ver, entender, conviver com as crianças. Então, é importante que os adultos possam acompanhar, né, esse trabalho dinâmico com relação à questão de estar desenvolvendo o processo cognitivo
da criança, né? Que o adulto ele possa entender a faixa etária das crianças, o que de fato é importante para ser colocado dentro do processo educativo das crianças. É importante, então, ter essa intencionalidade voltada para o ensino-aprendizagem de maneira dinâmica, onde as crianças vão poder experimentar e criar, né? E vão poder também estar despertando o seu potencial que se volta para a imaginação. Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem, oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais, cognitivas, assim como conhecimentos que possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda simultaneamente às demandas do grupo e à individualidade de cada criança. Então, é importante, né, que o professor possa estar oferecendo conteúdos significativos para que atenda todo o público, mas que também tenha esse olhar individualizado, aonde possa estar percebendo a potencialidade de cada aluno, ali, ou seja, de todos que fazem parte ali daquele público ao qual o professor está trabalhando, buscando desenvolver conteúdos significativos dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, o seu alunado precisa trabalhar, né, de forma que os conteúdos expostos aos mesmos possam ter esse olhar também de forma comum. Aquilo que pode ser ofertado para todos os alunos, mas que também, de forma individualizada, pode ser adequado às potencialidades do aluno, no sentido das suas peculiaridades. Então, é isso aí. Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, que nem sempre é a mesma, mas que ele, né, saiba de maneira significativa planejar a sua ação didática, oferecendo uma gama diversificada de experiências que responda simultaneamente àquela demanda do grupo, da classe ali, né, do seu público, mas que também tenha esse olhar individualizado para cada criança, naquilo que a criança precisa aprender e de que forma esta criança vai estar desenvolvendo o seu processo ensino-aprendizagem. Então, meus amores, é tudo isso aqui e muito mais que o professor deve estar buscando entender como se deve se executar, se elaborar um planejamento, sobretudo que se volte para a educação infantil. Tem que se trabalhar de maneira dinâmica, mas que esta maneira dinâmica também tenha um cunho educativo. E assim, espero que todos possam estar compreendendo a mensagem aqui deixada a todos. E até um próximo estudo.